Mário de Andrade Macunaíma. Aula sobre a obra Macunaíma de Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um dos principais autores do modernismo brasileiro. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1945. Era um homem plural, ou seja, ele entendia de música, de arte, de literatura. Ele era um grande pesquisador do folclore brasileiro e ele também teve uma importância política, principalmente no estado de São Paulo, quando ele foi secretário da Educação. Ele criou as primeiras jardins da infância para crianças. Teve um papel de destaque na Semana de Arte Moderna de 1922 como um dos articuladores. Em 1924, ele faz uma viagem de descoberta do Brasil. Nessas viagens, ele organizou, selecionou material do folclore e da cultura brasileira que poderiam ter se perdido se não fosse por ele, né? Um pesquisador também. Ele escreveu contos, como Contos Novos, o livro, romance Amar Verbo Intransitivo, poesia Em Pauliceia Desvairada, e nós vamos ver agora o livro Macunaíma. Aqui você tem algumas imagens do Mário de Andrade tocando piano, ele já foi professor de música. Aqui embaixo com crianças, tá vendo? Quando ele era secretário da Educação. E aqui nas suas viagens com os modernistas. Dá para ver aqui bem como era o estilo de vida, né? Mário de Andrade não era rico, tá? Ele era bem classe média. Mas mesmo assim, ele foi um dos grandes amigos e articuladores do modernismo. Você vai ver aqui retratos dele pintados por vários pintores. Tem mais que isso. São pessoas importantes na época na cultura, de quem ele era um grande amigo. Ele escrevia muitas cartas a essas pessoas e articulava o que hoje ele seria aquela pessoa que articulava, né, que seria o que inspirava os outros a fazer os trabalhos. Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, é um livro que seria a obra-prima do Mário de Andrade. E ele é baseado em todas aquelas pesquisas de folclore brasileiro do que a gente estava conversando. Ele é fruto de pesquisas anteriores em que o autor fazia sobre as origens e especificidades da cultura do povo brasileiro. Narra a história do herói índio Macunaíma, desde o seu nascimento na selva até a morte e sua transfiguração. Macunaíma é um herói, né, índio, que nasce negro. E mais tarde na história, ele se transforma num homem branco. Então, ele vai estar aqui representando as três origens da nacionalidade brasileira: a europeia branca, a negra africana e a indígena, tá? Uma trajetória movimentada e aventuresca, em que é ajudado por seus irmãos e outros personagens, em busca de uma pedra mágica, Muiraquitã, que havia recebido de seu grande amor, Si, a mãe do mato, mas que fora perdida e acabara em posse de Piaimã, um grande comedor de carne, comedor de gente, que vivia como abastado burguês em São Paulo. Então você está vendo aqui, assim, é uma história lendária, como se fosse uma grande lenda, né, do herói brasileiro, que seria o Macunaíma. E você percebe aqui algumas imagens que vão se formando, né, primeiro do homem brasileiro, que é essa formação mista, depois você tem aqui, ó, uma questão do burguês que come gente, né, que é um gigante, que vive em São Paulo. Por que é um herói sem nenhum caráter?
A palavra caráter pode significar moral, índole, mas também pode ser característica, caráter. Se Macunaíma representa o povo brasileiro, quer dizer que o povo brasileiro tem uma moral questionável, a moral dele não tem caráter, né? O povo brasileiro não tem caráter, não tem moral, não tem índole. O povo brasileiro não tem características únicas, sendo formado por brancos, africanos e indígenas. Então, assim, fica essas duas, essa ambiguidade, né? De um herói sem nenhum caráter. O povo brasileiro não dá para ser identificado só como negro, ou só como indígena, ou só como branco, né? Ele é misto, pode ser qualquer cara. O povo brasileiro tem qualquer cara, qualquer característica. E será também que depois, quando a gente for começar a ler a história, nós vamos ter questões éticas e morais e índoles em relação ao povo brasileiro? Então, vocês têm no livro de vocês o primeiro capítulo do Macunaíma. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jiral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Maanape, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio. Todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando um mergulho. E as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns. Diz que habitando a água doce por lá. No Mucambo, se alguma cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhantã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, a puracê, o torê, o bacorocô, o cuigogue e todas as danças religiosas da tribo. Então, só tem umas palavras bem estranhas aqui, né? Que são palavras de nomes de árvores, nomes de animais, são nomes bastante que, se você for procurar cada um deles, você não vai conseguir ler o livro, né? Você tem que já entender que faz parte já daquela região. Mas a gente já pode ver o começo, assim. É uma criança feia que nasceu, né? Nasceu feia. Então, um herói feio. É um herói que tinha preguiça, que ficou até 6 anos sem falar. Ele fazia ele não gostava de fazer nada, mas se falava em dinheiro, ele ficava esperto. E ele ficava todo alegrinho também quando ia tomar banho no rio com as cunhantãs, com as índias, as mulheres da tribo. E lá ele gostava de fazer as festinhas, mas na cara de macho ele cuspia, né? Então você tem aqui toda aquela questão da ética e moral que a gente está trabalhando, né? Na questão de caráter, né? Você já começa a perceber também nesta obra uma linguagem muito diferente, né? Não é uma linguagem rebuscada. Tirando as palavras que são regionais, que são sobre animais e plantas, você
tem uma linguagem bastante simples. Inclusive o uso do si com i em vez de se, que já é uma oralidade. Quando era para dormir, trepava no macuru pequenino, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres no pino do dia, o assunto era sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam muito, simpatizadas, falando que espinho que pinica de pequeno já traz ponta. Em uma pagelança, Rei Nagô fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Nem bem teve 6 anos, deram água num chocalho para ele, e Macunaíma principiou falando como todos, e pediu para a mãe que largasse da mandioca ralando na cevadeira e levasse ele para passear no mato. A mãe não quis, porque não podia largar da mandioca, não. Macunaíma choramingou o dia inteiro. De noite continuou chorando. No outro dia esperou com o olho esquerdo dormindo que a mãe principiasse o trabalho. Então pediu para que ela largasse de tecer o paneiro de Guarumambeca e levasse ele no mato passear. A mãe não quis, porque não podia largar o paneiro, não. E pediu para Nora, companheira de Jiguê, que levasse o menino. A companheira de Jiguê era bem moça e chamava Sofará. Foi se aproximando ressabiada. Porém, desta vez, Macunaíma ficou muito quieto, sem botar a mão na graça de ninguém. A moça carregou o piá nas costas e foi até o pé de Aninga, na beira do rio. A água parada para inventar um ponteiro de gozo nas folhas do javari. O longe estava bonito, com muitos biguás e bigatingas voando na estrada do furo. A moça botou Macunaíma na praia, porém ele principiou choramingando, que tinha muita formiga, e pediu para Sofará que o levasse até o derrame do morro, lá dentro do mato. A moça fez. Mas assim que deitou curumim nas tiriricas, tajás e tapuebaras da serrapilheira, ele botou o corpo no átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito. Quando voltaram para a maloca, a moça parecia muito fatigada de tanto carregar piá nas costas. Era que o herói tinha brincado muito com ela. Nem bem ela deitou, Macunaíma na rede, Jiguê já chegava de pescar de Puçá e a companheira não trabalhara nada. Jiguê esquislou e depois de catar os carrapatos deu nela muito. Sofará aguentou a sova sem falar um misto. Jiguê não desconfiou de nada e começou trançando corda com fibra de curauá. Então, vocês viram aqui um momento de transfiguração do herói, já num príncipe. Podemos concluir, então. Macunaíma não é um herói, mas é um anti-herói. Ele não tem características de herói. Ele é egoísta, ele é interesseiro. Quebra com a visão idealizada do herói ou com a visão idealizada do índio romântico. Lá no romantismo, o índio era visto como um herói cavalheiresco, medieval. Esse índio não é. Macunaíma representa o povo brasileiro numa visão irônica, pois sendo índio, nasceu negro, e mais tarde se transforma num homem branco, as 3 raças originais. Mas também possui características psicológicas como preguiça, interesseiro, teimoso, dentre outros. Mário de Andrade usou seu conhecimento da cultura e do folclore brasileiro e rompeu com a tradição de escrita elevada.